Primeira coisa a se fazer na importação é fazer a cópia do exame. Insere o CD e aguarda o carregamento do CD. No carregamento vai aparecer essa informação aqui perguntando o que nós queremos fazer com o CD. Basta clicar em abrir pasta para exibir arquivos, nunca executar o CD, sempre abrir pasta. Aqui dentro do CD, normalmente vão vir alguns arquivos, software que vem no CD, visualização que nós não vamos utilizar e vem uma pasta onde estão os exames do paciente. Essa pasta pode se chamar DICOM, pode ser uma letra ou pode ser uma sequência de números. O importante é que essa pasta seja copiada. Clica aqui, clica com o botão direito, pode fechar o CD, botão direito na área de... Vamos aguardar a cópia do CD, carregar aqui todas as imagens para o computador. É importante fazer essa cópia para que a gente não tenha problemas na hora da importação e depois do CD copiado também a importação de imagens vai ficar mais rápida. Após a cópia, o CD pode ser removido e a gente vai abrir o software Exime. Clica duas vezes aqui no ícone do Exímios e dentro do software a gente vai ver que todas as funções estão bloqueadas, à exceção de algumas aqui, mas as funções que estão disponíveis são novo. A função abrir é para a gente abrir um projeto que já foi salvo anteriormente. A gente clica em novo e vai lá na área de trabalho, vai selecionar a pasta DICOM que nós copiamos. Basta clicar uma vez sobre ela e clicar em selecionar a pasta. Ele vai carregar todos os que tem dentro daquele CD. Após o carregamento, a gente vai ter aqui disponível quantos exames a gente tem do paciente. Tem aqui Cerebrix, que é o nome do nosso paciente, 2 séries e a gente tem um total de 350 imagens, que poderia ser bem mais e ter muito mais sequências aqui. O que a gente vai verificar é a quantidade de fatias que tem em cada exame. É importante observar os exames que têm mais fatias para a gente verificar o protocolo. Exames que têm poucas fatias normalmente não vão ter fatias suficientes para ter o protocolo de navegação. Então a gente verifica, tem 176 imagens, é uma ressonância, esse tem 174 e é uma tomografia. Quando eu clico aqui, ele já aparece os parâmetros desse exame na minha tela aqui embaixo, nessa parte inferior esquerda. Cliquei em outro exame, ele muda aqui os parâmetros daquele exame. Eu vou selecionar um deles e a gente faz a verificação de resolução, espaçamento, espessura, quantidade de fatias e a data do estudo. Tudo isso de acordo com o protocolo que a gente já aprendeu. Então eu verifico esses parâmetros aqui. Do lado de cá nós temos uma informação que é um protocolo resumido daquilo que nós precisamos e aqui na parte superior direita nós vamos ter uma previsão do exame com as imagens menores e na parte inferior direita a gente tem a área onde a gente pode conferir o FOV, que é a área de captura, o Field of View do exame. Então a gente verifica se foi toda a área de interesse adquirida de acordo com o nosso protocolo para aquela cirurgia e a gente verifica aqui. Depois de verificar essa parte, a gente também pode fazer o ajuste de brilho e contraste aqui nessa janelinha na parte superior direita, que a gente faz esse ajuste. Com o mouse a gente vai usar o botão esquerdo para ajustar o brilho e o botão direito arrastando alterar o contraste. Se for na tela de toque, a gente vai somente arrastar com um clique simples, um toque simples na tela, ou a gente toca e segura e arrasta para ajustar o contraste. Opções que a gente tem aqui. Depois de ajustar o brilho e contraste, a gente tem a opção de ajustar o ROI do exame, que é a região de interesse. Clicando nesse botão, ele faz a reconstrução multiplanar do exame já. Então a gente tinha um exame em sagital, ele já fez a reconstrução axial, coronal e aqui está o nosso sagital. O que nós podemos fazer nessa tela é tanto ajustar a região de interesse que a gente quer importar, pode limitar essa área, como a gente também pode rotacionar o exame para fazer uma correção aqui quando o exame de alguma forma ele está torto. Para a gente fazer isso com o mouse, a gente coloca o mouse sobre a linha, clica com o botão esquerdo, segura e rotaciona o exame e depois faz o ajuste aqui. Se for na tela de toque, a gente vai dar um toque nessa função aqui de rotacionar o exame, ele ativa a função e aí a função fica disponível, basta tocar e rotacionar a imagem que a gente quer, não precisando clicar sobre a linha. Desativou aqui, a gente vai conseguir fazer a rotação aqui diretamente no exame. Com o botão direito do mouse, a gente consegue aplicar o zoom na imagem e com o botão do meio, apertando a rodinha do scroll, a gente vai conseguir movimentar essa imagem. Já com a tela de toque, a gente toca e segura para fazer o zoom e com o botão e com um toque simples a gente roda pela imagem aqui, certo? Se houver alguma falha, algum erro aqui na hora da manipulação da imagem, a gente pode desfazer isso que foi feito ou refazer também. A gente tem todo o histórico aqui. Voltar ao início, retorna às configurações iniciais daquele exame. Confirmei, a gente vai ter essa informação verdinha aqui indicando que o ROI foi feito
feito nesse exame, nessa sequência. Caso seja necessário organizar a série, se tiver muitas sequências de imagem e eu quiser salvar em pastas separadas, eu clico nesse botão e eu posso criar uma nova pasta aqui no computador, selecionar essa pasta onde ele vai organizar o nosso exame em pastas separadas. Nesse caso, um exame menor não é necessário. A gente vai clicar aqui em importar e a primeira coisa que ele vai me pedir é o ajuste de threshold do meu 3D. Para que a minha reconstrução 3D esteja o melhor possível, eu preciso ajustar essa barra de threshold aqui, observando essa linha vermelha, que é a projeção do contorno do 3D no 2D, contorno 2D. Então, eu verifico que essa linha ela precisa estar rente à pele do paciente, rente ao volume que vai ser feito o registro. A gente pode dar um zoom aqui com o botão direito, pode aproximar, ajustar a imagem para que a gente possa ver melhor essa linha. Depois de feito esse ajuste, que é muito importante para a hora do registro, porque se esse ajuste está bem feito, significa que a minha superfície 3D está adequada para o registro. Feito o ajuste, eu clico em OK e ele vai trazer para mim aqui a tela principal, já com a reconstrução do coronal, do axial e com o meu sagital também aqui com a imagem original. O 3D, ele está aqui também, já feita a reconstrução. Finalizado isso, eu vou salvar o meu projeto, clico aqui na área de trabalho, o nome do paciente já vem por padrão aqui, mas se eu quiser atualizar aqui e alterar o nome, eu posso adicionar as informações necessárias. No caso desse que é uma ressonância, sempre vai vir o nome do paciente que está no DICOM aqui. No caso esse é um paciente de exemplo, mas vai vir o nome completo do paciente. Clique em salvar, ele vai salvar o meu projeto com essas configurações. Se eu precisar retornar à tela de importação, eu clico no botão séries, ele pergunta se eu quero salvar novamente, não precisa, e aqui eu posso selecionar outra sequência e importar também, ou fazer algum ajuste que eu julgar necessário nessa sequência que eu já tinha importado. Então eu posso delimitar novamente, confirmar e importar essa imagem. Ele vai me pedir de novo para fazer o ajuste do threshold, eu faço aquele ajuste, deixando a superfície correta e feito o ajuste, conferido, eu clico em OK. Se eu quiser salvar novamente, eu posso salvar, posso substituir inclusive o arquivo, se for necessário, se for uma correção. Se eu fechar esse projeto, depois de salvo, eu posso clicar diretamente em abrir aqui, clicar no projeto que eu quero abrir diretamente. Ele vai abrir com todas as configurações que foram feitas anteriormente.